Meu muito boa tarde, pessoal. Olha só, hoje terça-feira, né? Dia 2 de março, iniciamos aí mais um mês, que esse mês seja um mês de bênçãos para todos nós, né? Que a gente consiga alcançar os nossos objetivos e estudar, né? Que é o principal, tá? Hoje a gente tem 3 temáticas para serem trabalhadas dentro da disciplina de língua portuguesa. Hoje a gente vai trabalhar com coesão textual, tá? Também trabalharemos pontuação. E por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre artigo de enciclopédia ou verbete de enciclopédia, que tem a ver com o gênero resenha que a gente já trabalhou, tá? Então vai ter algumas ligações entre esses dois gêneros que trabalhamos, certo? E aí hoje eu trouxe a coesão para que a gente trabalhasse, tá? Quando eu falo em coesão textual, tá? A gente vai lembrar de que ano passado, quando vocês estavam no quarto ano, a gente acabou trabalhando aí, né? Alguns termos que faziam referência a outros termos para que a gente não precisasse repetir, né? Para que o texto não ficasse cansativo, enfadonho. Então, tem a ver com isso, tá bom? Primeira coisa, coesão textual. O que é um texto? O texto, tá? Ele é banhado de todo um significado. E o texto, ele tem uma origem no latim textum, que significa tecido. Então, se a gente diz que é tecido, né? A gente pensa no tecido, a união de pequenos fios. Assim é o texto, tá? A união de pequenos fios que vão se costurando, que vão se entrelaçando até formar o tecido, que, metaforicamente falando, é o texto, tá? Em outras palavras, as ideias que compõem esse texto, elas precisam estar amarradas, elas precisam estar costuradinhas, envolvidas, tá? Para que se estabeleça o sentido desse texto, tá? Um texto que não é coeso, um texto que ele não é amarradinho, que ele não é costuradinho, ele não é coeso, não é coerente, tá? E a esse encadeamento, a essa costura, a gente dá o nome de coesão. Então, a coesão é um elemento que faz com que o meu texto ele fique costuradinho, ele fique entrelaçadinho, sabe? Ele tenha sentido, certo? Olha só, até coloquei alguma coisa ali no quadro, mas aí hoje eu preferi trabalhar 3 grandes componentes da coesão. O sentido equivalente, o sentido geral e a expressão caracterizadora. O que é que seria o sentido equivalente? O sentido equivalente é quando eu uso, certo? Uma palavra, quando eu substituo uma palavra por outra de mesmo sentido, certo? Então, vamos supor, vou até colocar aqui no quadro para vocês, vou colocar um exemplo. Se eu disser assim, poltronas de avião ficaram limpas. Aí, logo em seguida, eu coloco o assento estava, vou colocar no plural, os assentos estavam sujos. Então, vamos lá. O que seria o sentido equivalente? Eu tenho aqui a palavra poltronas, tá? E vejam que, quando eu afirmo, ó, poltronas de avião ficaram limpas. Quando eu digo os assentos, o que foi que eu fiz? Eu utilizei uma expressão que tem o mesmo sentido da palavra poltronas. Então, esse aqui, ó, tem... essa expressão, ela tem um sentido equivalente a poltronas. Então, quando eu digo os assentos estavam sujos, os assentos têm referência com a palavra poltronas, tá? Quando a gente substitui uma palavra, uma expressão ou uma frase por outra de sentido equivalente, certo? A gente está costurando o texto, né? Uma vez que, por meio dessa substituição, né, uma ideia do texto, ela vai se ligando a outra, formando assim uma unidade de sentido. Então, esse é o sentido equivalente. Fez com que eu não repetisse a palavra poltronas, tá? Então, para substituir, eu utilizei os assentos, né? Que é uma expressão de sentido equivalente a poltronas. O próximo exemplo que eu vou dar para vocês a gente também já viu ano passado, né? Lembram que a gente viu sentido geral e sentido restrito? Lembram disso? Vamos relembrar? Olha só, como é que isso acontece?
Vou apagar esse exemplo aqui para colocar outro exemplo para vocês, certo? No sentido geral, eu tenho uma palavra de sentido geral, tá? Que vai designar uma classe de seres, tá? Então, se eu digo assim, começa a valer obrigatoriedade de albergue e ABS para carros novos, certo? Aí eu digo assim, a partir de agora veículos devem sair de fábrica. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu substituí a palavra carros por veículos. A palavra carros é uma palavra de sentido menos amplo, né? Já a palavra veículos é uma palavra de sentido amplo, é uma palavra de sentido geral. A palavra carros é uma palavra de sentido restrito. Então, quando eu substituí, ó, carros por veículos, eu fiz essa substituição, certo? De uma palavra de sentido restrito para uma palavra de sentido amplo ou de sentido geral, como vocês queiram dizer. Aí, continuando, ó, quando eu digo assim, governo diz que preços devem subir para a inclusão de equipamentos. Então, aqui, ó, equipamentos. Quais foram os equipamentos que eu citei? Albergue, ABS e albergue, né? Deixa eu ver como é que se escreve. Albergue é uma palavra em inglês, né? Albergue, acho que é assim. Vamos supor que seja assim. Então, vejam, equipamentos é uma palavra de sentido geral, de sentido amplo, porque eu posso ter vários equipamentos. Mas aí, ó, eu tinha uma expressão de sentido menos amplo, de sentido restrito, e eu fiz a substituição. Essa substituição é chamada de sentido geral. É quando eu pego uma palavra de sentido restrito e troco por uma palavra de sentido geral. Isso também faz com que o meu texto ele fique mais coeso, certo? Expressão caracterizadora. Vou colocar aqui para vocês. Vou colocar um exemplo. São Paulo teve pancadas de chuva ontem. A cidade da Garoa sofre com enchentes. Olha só, eu construí uma frase aqui, tá? E dentro dela eu utilizei, ó, a palavra São Paulo, né? E aí eu fiz outra menção a essa cidade, tá? Essa expressão aqui, ó, a cidade da Garoa é uma expressão que caracteriza São Paulo. Então, ao invés de eu repetir, ó, São Paulo teve pancadas de chuva ontem, São Paulo sofre com enchentes. Ao invés de eu repetir a mesma palavra, eu utilizei uma expressão caracterizadora, certo? Isso aqui é um outro exemplo para que a gente possa pensar. Além desses exemplos que eu dei, né, a gente tem muito uso dos pronomes ele ou ela, né, que são pronomes pessoais, para fazer esse tipo de substituição. E a atividade que vocês vão ter sobre coesão vai ter alguns trechos, tá? E algumas palavras que estarão lá sublinhadas. E aí vocês vão, em alguns momentos, substituir ela por outras ou fazer um processo aí de identificação. Então, gente, um texto coeso, eu uso várias palavras para retomar ideias, para retomar aí outras expressões. Então, a gente viu, né? Sentido equivalente, sentido geral, expressão caracterizadora, pode ser aí utilizado para que vocês possam entender o que é coesão textual, o que é que vem a ser coesão textual, tá bom? Olha só, agora a gente vai trabalhar um pouquinho com pontuação, tá? Hoje a gente vai trabalhar 2 pontos, ponto e vírgula. Ano passado a gente acabou vendo aí alguns usos e agora a gente vai reforçar esses usos e conhecer outros usos que vocês ainda não conhecem. Então vamos começar aqui com o uso dos 2 pontos. Os 2 pontos são esses 2 pontinhos que eu coloquei aqui, ó. Vocês já conhecem, eles ficam um abaixo do outro. E aqui eu coloquei alguns usos dos 2 pontos.
O primeiro uso desses dois pontos pode acontecer antes de uma citação, tá? Então, o que é a citação? É quando eu tenho lá uma expressão que está entre aspas, né? Por exemplo, eu peguei aqui um exemplo daquela resenha que vocês leram na aula passada. Aí diz assim: achei triste este trecho do livro. Dois pontos, abre aspas, aí vem a citação. Então, antes dessa citação, usa-se os dois pontos, tá? O outro uso, antes de enumeração. Então, se eu digo assim, ó, os personagens são. Aí eu vou usar quem? Dois pontos. Eu não vou enumerar agora os meus personagens, é isso? Aí eu coloco Robinson Crusoe e Sexta-feira, que foram Sexta-feira é um personagem. Foram os personagens da resenha que vocês leram, tá? Então, vejam, os personagens são dois pontos. Então, eu usei os dois pontos aqui antes de enumerar os elementos. Nesse caso, os personagens, tá bom? O próximo, antes de uma explicação. Aí eu vou colocar, claro que ele... Vou colocar um exemplo aqui pra gente ver, tá? Não é mal. Dois pontos. Aí deixa eu circular aqui só para vocês verem, tá? É apenas um sobrevivente. Então, vejam bem. Olha aqui. Quando eu digo que dois pontos podem ser utilizados antes de uma explicação, eu tenho esse exemplo. Ó. Claro que ele não é mau. Dois pontos. Eu circulei aqui só para vocês verem, tá? Claro que ele não é mau. E agora eu vou explicar por que ele não é mau. É apenas um sobrevivente. Então, utiliza-se também os dois pontos antes de uma explicação, certo? E, por fim, eu utilizo dois pontos para anunciar a fala de alguém. Então, se eu digo assim, Larissa falou. Olha só, dois pontos. Travessão, que indica a fala. Tenham calma. Então, vejam bem. Aqui eu estou o quê? Anunciando a fala de quem? De Larissa. Então, Larissa falou. Dois pontos. Tenham calma. Então, eu estou anunciando a fala desta pessoa. Certo, gente? Então, esses são os quatro usos dos dois pontos que a gente vai destacar hoje. Pode ser utilizado antes de uma citação, antes de enumeração, antes de uma explicação e para anunciar a fala de alguém. Bem, gente, então agora vamos para alguns usos da vírgula, tá? Inclusive, a vírgula a gente trabalhou bastante ano passado, né, no início do ano, durante o ano. Então, eu acho que é algo que você já tem uma familiaridade bem maior. Então, veja bem, a vírgula, vocês sabem que ela indica uma pequena pausa, tá? Isso é importante que a gente saiba. Agora, existem usos diversos para essa vírgula. E um desses usos que eu trouxe é para separar palavras em uma enumeração. Então, quando eu quero enumerar algo, eu preciso separar aqueles elementos por vírgula. Por exemplo, Ana comeu. Aí aqui eu já utilizei os dois pontos que a gente aprendeu há pouco, né? Banana, vírgula. Estou separando os elementos. Banana, maçã, uva e laranja. Então, o último elemento, ao invés de utilizar uma vírgula, eu usei o e como conectivo. Então, ó, eu separei banana, maçã e uva por vírgula. Então, eu separei aqui palavras em uma enumeração, certo? O segundo uso, para isolar expressões ou termos explicativos, que é o nosso aposto. Lembra que a gente trabalhou? Então, ó, isso aqui é chamado de aposto. Por exemplo, as folhas caíram, ou seja, estamos no outono, tá? Então, eu utilizei aqui essa expressão, tá?
que está isolada entre vírgulas, né? Eu tenho uma pequena pausa lá. As folhas caíram, ou seja, estamos no outono, que é o aposto que nós já estudamos. E por fim, eu tenho o uso da vírgula em datas e endereços. Aí eu coloquei aqui aquele que vocês utilizam no cabeçalho de vocês. Campina Grande, vírgula, 2 de março. Então aqui, ó, vejam que eu separei a cidade da data, tá? Então é necessário que eu utilize sim a vírgula em datas e endereços para poder separar, tá bom? Ó, gente, por fim a gente vai ver agora ponto e vírgula, certo? Eu trouxe apenas um uso do ponto e da vírgula, né? Os outros usos vocês vão ver aí em séries posteriores, tá? Então vejam só, o ponto e a vírgula, que é esse bonitão aqui, ó, eu tenho uma vírgula e um ponto em cima, estão vendo? Ele indica uma pausa maior, né, geralmente. Mas aí eu trouxe um uso que vocês vão ver agora. O ponto e a vírgula é usado para organizar itens enumerativos. Aí eu trouxe aqui, ó, países que já conhecia. Eu coloquei os 2 pontos, né, que eu vou enumerar. Alemanha, aí eu coloquei ponto e vírgula. França, ponto e vírgula. E aqui ficou o ponto final, né, porque era o último. Se eu fosse enumerar mais países, eu continuaria usando o ponto e a vírgula. E só no último eu colocaria o ponto. Então, o ponto e a vírgula, nesse caso, ele está sendo utilizado para enumerar itens, tá bom? Gente, nosso conteúdo de pontuação é esse, tá? 2 pontos, ponto e vírgula e vírgula. Pessoal, e para finalizar, com relação à questão do artigo enciclopédico, tá? Estará sendo enviado para vocês um artigo falando sobre a obra que vocês já viram a resenha, que é essa daqui, tá? Se for necessário, eu vou enviar novamente. Então, essa daqui é a resenha e depois vocês vão ler um artigo de enciclopédia. O que é um artigo de enciclopédia ou verbete enciclopédico, tá? É um texto que está ali presente nas enciclopédias, tanto nas enciclopédias físicas, que são aqueles livros bem grossos, quanto nas virtuais, né? A própria Wikipédia é uma enciclopédia, tá? Virtual, que vai resumir informações essenciais sobre determinado assunto. Então, tudo que vocês quiserem buscar, procurar, saber sobre obras, animais, pessoas, espécies, tudo que vocês imaginarem, pode estar lá dentro de um artigo de enciclopédia ou num verbete enciclopédico, tá? E hoje vocês vão fazer a leitura desse verbete, desse artigo de enciclopédia sobre o Robinson Crusoe, que é um conteúdo que a gente já visualizou aí. Vocês vão fazer uma atividadezinha. Aí, eu queria fazer para vocês a diferenciação, né, entre o artigo e a sinopse. A sinopse é um outro gênero textual, tá? O objetivo da sinopse vai ser apresentar um resumo de outro texto, certo? Existem aí sinopses de livros, de filmes, de peças teatrais, entre outras coisas, tá? Essa sinopse, ela pode ser um texto autônomo ou um texto que compõe outro texto, tá? Como a sinopse dentro da resenha ou no artigo enciclopédico. Então, dentro da resenha ou dentro do artigo que vocês vão ler, vocês podem encontrar a sinopse dentro dele. É como se fosse um gênero dentro de outro, tá? Então, quando vocês estiverem lendo, é que vocês vão conseguir perceber, certo? Mas vocês vão ler e fazer uma atividade basicamente interpretativa, tá bom? Gente, é basicamente isso. Terminando as atividades, envia para o meu privado, certo? Não deixem de enviar as atividades, porque eu faço aquele somatório de envio. Se tiver dúvidas, pode perguntar. Se eu não responder na mesma hora, com certeza eu vou responder em outro momento, tá bom? Um beijão para vocês, boa aula e até a próxima. Tchau, tchau.